Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala, o apóstolo Washington Souza, aqui da Igreja Missionária de Jesus Cristo. Estamos aqui no canal das Revelações Bíblicas, onde nós estamos estudando sobre os personagens bíblicos de Gênesis até Daniel. E nós hoje vamos estar estudando aqui sobre Abel e Sete. Vamos falar sobre como que os dois pareciam, como que o ministério dos dois eram praticamente o mesmo, se o ministério de Abel não estivesse sido paralisado pela a sua morte, porque o seu irmão Caim o matou. Amém? Então vamos lá, o versículo para a nossa memorização está em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que está dizendo assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das tuas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amém? Ou seja, Deus atentou ali para a oferta de Abel. E nós vamos falar também aqui, nesse mesmo estudo, sobre tanto um pouco sobre Abel, um pouco também sobre Sete. Nós vamos falar sobre Abel e Sete nesse estudo. São dois filhos distintos também de Adão. Amém? Falamos no estudo passado de Caim, agora falaremos um pouco de Abel e de Sete. Vamos lá. Temos os nomes de apenas 3 dos filhos de Adão e Eva, embora saibamos que tiveram muitos outros, ou seja, não foram só os 3. Naquele tempo, o que a Bíblia deixa claro aqui é que os 3 filhos mais importantes que deveriam ser instruídos na história bíblica eram Abel, Sete e Caim, que foram os precursores de tudo aquilo que estava acontecendo nesta era aqui, nessa história. Amém? Os nomes que conhecemos são Caim, Abel e Sete. Beleza, pessoal? Como já aprendemos, Caim era o quê? Caim era ímpio, Caim não servia a Deus, Caim não temia a Deus, Caim não adorava a Deus, Caim tinha os seus próprios interesses, Caim não estava nem aí para o que o Senhor pensava sobre a sua vida. Caim queria viver a sua vida da forma que ele quisesse viver, e Deus, ele não aceita esse tipo de coisa. Nós podemos até viver uma vida irresponsável diante de Deus, mas nós vamos ter que sofrer as consequências. Amém, meu irmão? Então vamos prosseguir. Abel e Sete eram diferentes. Obviamente eram pecadores, como todos os homens desde Adão. Porém, eles eram uma semente de espiritualidade. Eram como homens que nasceram de novo, homens de fé. Isso se confirma com a oferta de Abel, em Gênesis 4. Irmãos, e lá no livro de Hebreus, vai dizer que o sangue de Abel, mesmo depois que ele tinha morrido, clamava diante de Deus, um sangue justo falava. Olha que coisa interessante. Lá em Hebreus 11:4, se você tiver curiosidade, você vai lá e você vai ler. Você vai ver que ele era considerado uma semente de espiritualidade, ou seja, os dois eram homens espirituais, tanto Abel como Sete. E Caim aí nos dá um sentido de homem da carnalidade, era um homem carnal. Beleza, pessoal? Quando Caim matou Abel, fez isso porque tinha sua própria justiça e odiava a fé, ou qualquer um que a possuísse. Olha isso, tem pessoas que não gostam de pessoas que têm fé, tem pessoas que não aceitam pessoas que têm um grau alto de fé, um nível alto de fé, sempre lançam palavras negativas, palavras que tentam defasar a fé daquela pessoa. Porém, Deus não deixará a semente da espiritualidade ser destruída. Por isso, deu a Adão e a Eva um filho especial para substituir Abel. Chamaram-no Sete. Assim como Caim era pai de uma civilização impiedosa, Sete era pai
de filhos de fé. Aleluia. Seja pais de filhos de fé. Deixa eu aplicar algo na sua vida. Seja filhos de pai de fé. Seja um pai que distribua fé nas pessoas, que ative fé nas pessoas, que dê vida às pessoas, que dê esperança às pessoas, que dê sonho às pessoas. Ok? O primeiro filho de Sete chamava-se Enos. Houve 8 gerações a partir de Sete até Noé. Em cada uma dessas gerações, houve um homem piedoso que passou para seus filhos as verdades acerca de Deus e manteve seu casamento puro. Esses homens, assim como Adão, viveram por muitos anos. 3 deles chegaram a ser mais velhos do que Adão. Ao todo houve 7 homens que viveram mais de 900 anos. Meu Deus, quantos anos esses homens viveram! Imagina, meus irmãos, nós vivemos esse tanto de tempo, esse tanto de anos. Hoje nós chegamos a 80 anos, 90 anos, tá só a carcaça, é ou não é? Mas se nós permitirmos Deus ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso guia, a quem nós servimos continuamente, com certeza Deus nos dará longevidade de vida. Amém? Metusalém, ou Matusalém, ele viveu 969 anos. Isso é Bíblia, isso é bom você anotar essas datas. Jarez, viveu 962. Noé viveu 950 anos. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Cainã viveu 910 anos. Enos viveu 905 anos. Olha quantos anos que esses homens viveram. E viveram uma vida boa, uma vida reta, uma vida maravilhosa diante do Senhor. Em um sentido, a vida de todos esses homens foram resultado de fé, da fé de Abel. Em Hebreus 11:4, Paulo diz que Abel, sendo morto, ainda fala. E nos versos seguintes, segue mostrando como a geração de Sete fizera tudo as coisas certas que fizeram pela fé. Então, assim como a vida de Caim fala dos filhos da carne, cheios de autojustiça e rebelião, Abel e Sete estabeleceram um modelo para os filhos de arrependimento diante de Deus e fé em Jesus Cristo. Meu Deus, irmãos, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que quem nos justifica é Deus, que quem nos santifica é o Senhor. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada se Deus não quiser. Cada pessoa nessa categoria tem que dizer: eu sou quem sou pela graça de Deus, pois são os sujeitos eternos da graça de Deus, meus irmãos. Então entenda, Abel e Sete foram filhos da fé, foram filhos da espiritualidade, foram filhos que invocavam o nome do Senhor, eram homens tementes, eram pessoas que serviram a Deus. Depois da saída do Jardim do Éden, eles continuaram buscando uma forma de aproximar-se de Deus. E como assim, apóstolo? Porque nesse tempo, irmãos, Deus já não mais manifestava uma glória total para o ser humano. Agora o ser humano vivia tendo flashes de quem era Deus. Eles viviam tendo revelações curtas e pequenas de quem era Deus. Eles não tinham noção de quem era Deus. Então eles começaram aqui um processo para tentar aproximar-se de Deus, para tentar agradar a Deus. Por mais que tateando, por mais que com os olhos vendados, eles ainda assim acreditavam que Deus estava os vendo e os observando. É como nos dias de hoje. Hoje, como é que nós vamos analisar? Nós buscamos a Deus, mas nós não vimos Deus, nós não enxergamos a Deus, mas nós sabemos que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Então nós acreditamos, nós oramos e Deus responde. Nós caminhamos por fé, não por vista, porque muitas das vezes nós empreendemos coisas sem ver absolutamente nada, mas no fim de todas as coisas Deus traz à luz aquilo que está em oculto. Amém? Então nós temos que ser filhos de fé, temos que ser como Abel, como Sete, apresentar a Deus o nosso melhor, fazer para Deus o nosso melhor. Assim foi o personagem bíblico Abel e Sete. Compartilhe aí, nos ajude a frutificar esse canal aí, amém? Das revelações bíblicas, em nome de Jesus. Dá o seu like, compartilhe, nos ajude, porque nós queremos aí chegar aos 1000 inscritos aí. Nos ajude aí com a maioria de amigos. Nesse canal tem muito conteúdo teológico, conteúdo que possa fazer você crescer na fé, e nós vamos trabalhar para que você fique aí munido de muito conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo personagem bíblico. Eu sou o apóstolo Washington Souza. Um beijo no coração.